Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes de Carlos Miguel, novo reforço do Palmeiras, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras com todos os detalhes de Carlos Miguel, novo reforço alviverde. O martelo foi batido na noite dessa segunda-feira, depois que Palmeiras, Nottingham Forest e representantes do Carlos Miguel chegaram a um acordo. Compra de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 300 mil reais. Carlos Miguel é esperado até sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 5 temporadas. Por lá, no Nottingham Forest, Carlos Miguel tinha direito a um salário de algo na casa dos 650 mil por mês. Palmeiras prometeu valores maiores, que vão progredindo conforme o passar do tempo. Durante a segunda-feira existia uma divergência em relação ao pagamento da comissão. Gilmar Veloz e Juliano Bertolucci discutiam sobre o tema. No final das contas, as partes se acertaram, o martelo está batido e o goleiro de 26 anos de idade, que chegou a pintar como ídolo no Corinthians, embora tenha saído de forma rápida e pela porta dos fundos, é novo reforço do Palmeiras e chega para disputar a posição com o Everton. Confesso que estou muito curioso para saber como é que vai se dar essa disputa, se não vai ter problema, se todo mundo vai aceitar, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, chegaram a especular que a negociação entre Carlos Miguel, Palmeiras e Forest corria risco por causa do vazamento de um vídeo de 2023, em que o Carlos Miguel aparece cantando para zoar o Palmeiras aquela musiquinha de que o Verdão não tem copinha nem mundial. Em momento algum, o Palmeiras cogitou desistir do acordo, apesar de reclamações de parte da torcida. Leila Pereira, Abel Ferreira e Anderson Barros estavam convencidos de que Carlos Miguel é uma grande oportunidade de mercado, valor baixo, 4 milhões de euros, isso equivale a 25 milhões e 300 mil reais, jogador bastante interessante e com enorme potencial. E você, o que pensa sobre Carlos Miguel no Verdão? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Começar a registrar as participações. Primeira mensagem do Anderson Carvalho. Nicola, é verdade que o Palmeiras abriu negociação com o Roger Guedes, Julio Enciso, paraguaio do Brighton, da Inglaterra, e o Wendel Zenit. Bom, vamos lá, por partes, Anderson. Essa história do Roger Guedes, ela surge no fim de semana. Nem cheguei a publicar nada porque todo mundo com quem conversei disse que essa possibilidade não existe. Hoje o Palmeiras não busca atacante de lado de campo na função do Guedes, e há uma negociação avançada entre o Guedes e o Grêmio, tá? A expectativa é de que até quarta-feira o Grêmio possa fechar a contratação de Roger Guedes, operação que vai gerar na casa dos 18 milhões de euros. Sobre o Julio Enciso, esse é um meio atacante paraguaio da seleção que joga no Brighton. O nome dele começa a ser especulado no Palmeiras depois que ele posta um stories treinando em casa, sob o comando ou sob a orientação de um professor particular, com a camisa do Palmeiras. Ninguém entendeu nada. Depois a gente veio a descobrir que a camisa do Palmeiras que ele usava era de Gustavo Gomes, parceiro de seleção paraguaia. O Gustavo Gomes deu essa camisa para ele e o Enciso decidiu treinar com a camisa do Palmeiras. Na noite de ontem, lá no Paraguai, 2 jornalistas que cobrem futebol chegaram a dizer que o Palmeiras tem interesse, mas aqui vem o problema. A ideia do Enciso é continuar no futebol europeu. A tendência é que ele saia do Brighton, já teve emprestado na metade da temporada passada para o Ipswich Town, deixou boa impressão por lá, e nesse momento a Roma, o Galatasaray e também o West Ham são os clubes interessados, beleza? Feita esse registro sobre pontuação pós-Copa do Mundo, né? Quanto os clubes fizeram de ponto desde a volta da Copa do Mundo. E aí tem uma curiosidade, as melhores... Você tem ideia, você que está assistindo aí, você tem alguma ideia de quais foram as melhores campanhas desde a volta do pós-Copa? Quem citou São Paulo e Flamengo acertou. Os dois times fizeram 16 pontos cada, tem as melhores pontuações, e o Palmeiras aparece em terceiro com 14. Com um detalhe importante, o Palmeiras tem um jogo a menos do que Flamengo e São Paulo. Se o Palmeiras vence esse jogo a menos, vai a 17, passa a ter a melhor campanha no pós-Copa, tá? Internacional e Cruzeiro fizeram 13 pontos cada e vem na sequência. Os times na parte de baixo, Galo, Fluminense, Grêmio, Bragantino fizeram 4 pontos cada, Juventude e Vasco apenas 3 pontos conquistados, beleza? Então mais uma informaçãozinha aí para vocês, que a ideia é tentar informar e trazer o máximo de novidades possíveis.
Hora de falar sobre um zagueiro do Palmeiras que estreou com o pé direito em Portugal, chamando a atenção dos gigantes. Eu me refiro a Naves, atleta que se mudou por empréstimo para o Alverca. E mesmo na derrota do time dele por 2-1 para o Moreirense, o Naves foi eleito o melhor em campo e teve a terceira melhor nota entre todos os atletas que disputaram a primeira rodada do Campeonato Português. Só para contextualizar, o Naves ficou com uma nota de 7,7. Foi eleito o melhor em campo na derrota por 2-1 do Alverca. Somente o Trincão e o Hildeland, que são jogadores do Sporting, tiveram notas melhores do que a do zagueiro do Palmeiras, cujo empréstimo se encerra em uma temporada. A opção de compra do Alverca é de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O Alverca não é um time de muita capacidade financeira e o que se desenha é que se o Naves conseguir corresponder, como se imagina ao longo dessa temporada em Portugal, deva ser comprado por Porto ou Benfica, certamente por cifras superiores. Naves que chegou a ser especulado em alguns clubes brasileiros, não houve acordo, atleta que sempre foi tratado como uma grande promessa da base, mas faltaram oportunidades com a camisa do Palmeiras no time principal. O Fabiano quer saber se o Veiga está indo embora. O Veiga foi um dos jogadores que pediram para ser negociados. Ele entende que era hora de respirar novos ares, ele, o Piquerez, alguns jogadores pediram para ser negociados, mas a verdade é que o Palmeiras não tem a intenção de se desfazer dele. Houve uma sondagem do Grêmio e o empresário dele, que é o André Cury, tentou negociação, tentou envolvê-lo em algumas negociações na Itália e na Espanha, mas não chegaram a formalizar propostas não, tá? Quer saber por quanto o Carlos Miguel chega? 4 milhões de euros, não é um valor caro. A verdade é que o Forest está vendendo o jogador pelo mesmo valor que comprou. Ele foi para lá, jogou só 3 partidas, é estrangeiro, ocupa a vaga de estrangeiro e está sendo negociado, tá? Boa noite, Nicola. Tem jornalista cobrando que o Palmeiras vá atrás de Julio Enciso, depois que ele fez uma postagem treinando com a camisa do Verdão. Consegue confirmar essa informação? Agora eu entendi o contexto de por que vocês estarem perguntando sobre o Enciso. É jogador paraguaio. Fernando Nório Medina. Deixa eu ver quem é ele. Jornalista do Uninorte, lá do Paraguai, tá? Ele escreve que o Palmeiras, por agora, não passou de uma consulta. Roma e Galatasaray são as equipes que mais mostraram interesse por La Joya, como é conhecido o Enciso. Querem avançar nas negociações. Outra equipe que sondou Enciso foi o West Ham. Tá? Então a informação que vem lá do Paraguai é que o Enciso interessa a Roma, Galatasaray, e foi sondado também pelo West Ham da Inglaterra. Vou mandar mensagem para uma pessoa do Palmeiras, ver se a gente consegue alguma atualização. Palmeiras, máquina de contratar, hein? Palmeiras tem se tornado uma máquina de contratar. Julio Enciso. Quer ver, ó? Deixa eu mandar para essa pessoa aqui, ó. Cadê o Enciso? Não, cadê o Enciso? Aqui, ó. Tem alguma negociação pelo Julio Enciso? Mandei aqui, se tiver alguma resposta, já conto para vocês. Tá bom? O Edno pergunta, se você fosse milionário e fosse dono de um clube, você acha que o melhor caminho seria ter a melhor base das Américas para pagar dívidas e ter lucro além de ganhar títulos? Edno, não sei se é o melhor, mas é certamente um caminho muito bom, muito forte. É só você ver o que o Palmeiras faz. O Palmeiras é capaz hoje de ter muito dinheiro, basicamente pelas revelações de atletas da base. É óbvio que ter times esportivamente competitivos é fundamental, porque isso permite a você conquistar títulos e aí, por consequência, garantir bilheteria, sócio-torcedor, premiações fortes. Mas a base é um baita trunfo. O Palmeiras já superou os 2 bilhões de receita com transferência de atletas formados na base nos últimos 10 anos, tá? Então é bem importante trazer essa constatação para os amiguinhos por aqui. Que bom, é até um alívio, escreve o Rashir, não sei sobre o que. Só por uma curiosidade, Carlos Miguel está perto de fechar, está fechado, tá? E tem um vídeo de dezembro de 23, em que num período de férias, o Carlos Miguel canta aquela musiquinha do não tem copinha, não tem mundial, tirando sarro do Palmeiras, tá? O Eric está dizendo que o juiz ajudou o Palmeiras contra o Ceará. Garcia, dono da Calunga,
era o mesmo que contrata o Facincani, sendo que ela é palmeirense, e o Garcia é corintiano e sócio do Corinthians. Mas você, como dono de uma emissora de TV, você não vai poder contratar só corintiano, né? Por exemplo, o Mauro Betting, é palmeirense, foi contratado. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. E aí, o que você achou? Deixa no comentário sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que você curte, tudo que a gente for postar por aqui. Nossa, até me embolei aqui. Desculpa aí, pessoal. Mas é isso aí. Não esquece de compartilhar com os amigos, tá? Gente... E é isso, valeu pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Tchau!